Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez, vocês abrirem as portas, né, uma janela de opção para a gente poder divulgar o amor, falar de Jesus. E hoje eu tenho a grata satisfação de poder falar sobre o nosso Mestre Jesus. Na verdade, é um propósito de vida meu, falar sobre a lei do amor, que nunca é pouco falar sobre o amor. E falar sobre Jesus, a gente já ouviu tanto, que todas as vezes que se fala, a gente senta aí para assistir uma palestra, quando a gente vê que a palestra é sobre uma parábola, a gente fala, essa eu já ouvi, eu sei essa parábola. E aí a gente ouve aquela pessoa falar e acrescenta ao que a gente já viu, já conhece, já imagina. Então Jesus é essa magia, é esse encanto de nos surpreender pela boca dos humanos. Então tudo que a gente já ouviu falar, tudo que a gente já leu, nos encanta e é profundamente revelador para cada um de nós. E eu venho hoje com uma ousadia, vou lutar contra o tempo. Não vou aprofundar tanto quanto eu gostaria, mas eu venho com uma ousadia de dar alguns passos para trás e tentar, e se Deus quiser vou conseguir, chegar até os dias de hoje, falando da excelsitude do Mestre. Tudo e muito mais. Então, o que é que eu quero dizer hoje? Eu quero falar também de outra dimensão. Eu quero falar também de uma outra realidade. E a proposta vai lá, são 4 pequenos passos que a gente vai dar. Nossos pequenos passos têm exatamente 4 bilhões de anos. Então vamos retroceder? 2026, vamos andar para trás 4 bilhões de anos e vamos imaginar o surgimento do planeta. O que a doutrina nos fala? O que a história que nós conhecemos e estudamos fala disso? Fala que no surgimento, quando foi para criar esse orbe, um colegiado de ascensionados de alta estirpe espiritual se reúne para criar esse orbe. E Jesus é designado o governador desse novo planeta. Começa aí para nós o Cristo planetário. Jesus aceita essa proposta. Imaginem o tamanho disso. Um grupo de excelsos se reúnem para criar um planeta. Não é colocar um pequeno projeto em andamento, é criar um planeta. É uma proposta de quanto tempo? Eterna. Quem que se reúne para isso? Por que o Cristo é escolhido? Nada disso sabemos. O conhecimento que detemos é mínimo. O que nós sabemos e temos certeza? Que essa proposta o Cristo aceitou. E é um projeto de muito longo prazo. Criar um planeta, criar é mais, muito mais do que qualquer um de nós possa imaginar. Com o tempo passando, esse planeta ainda é estéril. Esse planeta não tem vida orgânica. O tempo está passando, até que surge a primeira célula. O surgimento dessa primeira célula, também não vamos falar disso. Não temos nem subsídio para bancar cientificamente esse assunto. É muito maior do que a capacidade nossa de entendimento. Por quê? Porque a verdade vem para nós em doses pequenas. Nós não temos condição nem mental e nem de inteligência para captar, compreender, distribuir um ensinamento dessa estirpe. São necessários 3,5 bilhões de anos
que eu estou dizendo? Que do surgimento do planeta, ele vive uma esterilidade orgânica. Por 3, são milhões não, bilhões e meio de anos. Olha o tempo passando. Olha o tamanho desse projeto. Surge a primeira célula. Essa primeira célula, esse primeiro sinal orgânico que aparece, vai evoluir. E vai virar o quê? Vai virar esse corpo, que é a nossa realidade hoje. Quem já viu dissecação é apaixonado completa e totalmente pela ciência. E quanto mais se estuda, quanto mais se aprende, quanto mais se conhece, mais se ama a Deus. Mais se admira essa inteligência superior. Então, nessa esterilidade do planeta, nós também desconhecemos o que acontece nesse período. O que nós sabemos, via ciência, é que 3 bilhões e meio de anos se passam até que surja essa célula. Olha o tamanho desse projeto. Primeiro, Jesus, o nosso Cristo, assume um compromisso de responsabilidade. Você será o governador deste planeta. E ele aceita. E nós? Com que tamanho é a nossa responsabilidade? Que paciência que nós temos quando a nossa responsabilidade é distendida, é levada além do que a gente espera. Começa aquela choradeira natural do humano, né? É muita responsabilidade, eu não dou conta, tem que dividir. Olha o nosso tamanho. Olha o tamanho do Cristo. A partir dessa responsabilidade, o segundo passo é esse compromisso de paciência, de esperar bilhões de anos. O Cristo nos mostra uma paciência que nós nem imaginamos o que é. Porque a nossa paciência é limitada. Nós não temos paciência. Por qualquer deslize pequeno, nós perdemos a paciência. E quando a perdemos, temos muita dificuldade de encontrá-la. Porque toda vez que um humano perde a paciência, ele se modifica, emocionalmente ele se altera. Para ele melhorar todo esse sintoma, para poder readquirir essa paciência, ele perde tempo, que é uma qualidade específica nossa. Nós sabemos e muito bem perder tempo. Nós desperdiçamos o tempo. O processo continua. Aí surge o humano. Imagina esses espíritos, a alegria deles. Não estamos falando de Deus ainda, tá? Imaginem a alegria dessa proposta de que a partir dessa célula virão os humanos. O povo que habitará esse orbe. A chegada do humano deve ser uma alegria absurda para esses espíritos excepcionais que estão planejando e preparando esse ambiente para nós. Olha onde que nós estamos. Olha como nós fomos esperados. Prepararam uma casa para nós. Gastaram bilhões de anos preparando essa excelsitude toda para nós. Esse humano que chega, ele é tão bem pensado. Esse corpo, ele é tão bem pensado. Ele é tão bem projetado. Que uma mão sem polegar, ela funcionaria infinitamente menos do que uma mão com polegar. Esses 4 dedos acrescidos desse fazem isso aqui virar ferramenta. Fazem isso aqui virar sobrevivência. Sabe a nossa cabeça? A nossa cabeça, o nosso crânio, a nossa caixa craniana, ela foi adaptada para o nosso cérebro. Para acolher, ser berço para um cérebro que sabe qual é a função dele?
meio bilhão de anos depois, mediunidade, ascensão, evolução. Esse projeto é magnífico. Ele é além de tudo que a gente possa imaginar. Dentro dessa caixa craniana, tem espaço organizado para um cérebro que vai virar num futuro próximo, daqui meio bilhão de anos, seres que vão evoluir de uma tal forma que vão conversar com outra dimensão. Olha o tamanho que nós somos. A gente só não sabe, ainda que é assim. Esse projeto, Jesus nos mostra a qualidade, o compromisso de fazer bem feito tudo que faz. Sócrates fala que felicidade é ser. Olha o tamanho dessa frase. Nós imaginamos que felicidade é ter. Sempre pensamos, se eu tiver isso, vou ser feliz. Sócrates fala, não, é ser. Então vamos ser bem feitos tudo. Vamos ser completos em tudo. Vamos fazer da melhor maneira tudo que tiver que ser feito para sermos felizes. Lá, na última vez que eu estive aqui, quando eu falei sobre caridade com o criminoso, eu me lembro que eu falei isso. Você ama o criminoso? É porque você merece ser feliz. Você merece sentir essa alegria de amar. Fazer bem feito é uma característica divina. E a vida segue. Ah, mas tem um projeto grandioso de migração. Vem aí espíritos de outros orbes para se miscigenarem aqui, para se misturarem com humanos. E quem são eles? Eles vão trazer o que aqui ainda não tem. Eles vão trazer a dúvida, a raiva, a incompreensão, a maldade. Olha, sua casa está arrumada, está tudo bonitinho, vai vir algo que vai desmoronar tudo isso, vai tirar essa estrutura do lugar. Nós humanos fazemos o quê? Não quero isso na minha casa. Minha casa está bonitinha, agora que eu consegui fazer tudo andar direitinho, você vai trazer problema? Ah, aquele seu parente do interior que tem aquele filho que mexe com droga e não dá conta de cuidar dele, quer mandar ele para sua casa. Pra você cuidar dele, resolve para mim, me ajuda. O que você pensa? Você está doido. Vou trazer esse problema e pôr aqui dentro? Aqui não tem esse problema. Nós humanos fazemos o quê? Não quero. Jesus fez o quê? Acolheu. Ele sabia que esses espíritos vinham e vinham trazer atraso? Sabia. Eles vinham trazer e ensinar maldades, orgulho, inveja. E o que o mestre fez? Abraçou, aceitou, com uma esperança de que com o tempo tudo vai se resolver. Nós daremos conta disso. Que compromisso ele assume conosco? A capacidade de acreditar que o outro transforma para melhor. Nós acreditamos? Vamos pegar aquele sobrinho nosso lá, que mexe com droga e ninguém deu conta de consertar, e vamos trazer para dentro da nossa casa? Com os braços abertos e muito felizes porque temos a oportunidade de ajudá-lo? Tão longe não estamos? Estamos muito longe. E a gente fala, eu quero ser igualzinho Jesus. A gente quer, mas não dá conta. É fácil não. Mas e aí? Esse pessoal vem, esses espíritos encarnam aqui, se miscigenam com a população local, se distribuem pelo planeta, vão morar em todos os cantos aqui. E o que o mestre faz? O mestre manda ascensionados, espíritos evoluídos, para falar com todos em qualquer lugar. Onde eles nascerem, vai ter um espírito evoluído que vai falar a mesma coisa, vai falar de amor, vai falar de progresso, vai falar de evolução. É isso.
De novo, o nosso mestre está dizendo o quê? Podem vir morar nesse planeta. Eu os recebo de braços abertos e vou cuidar. E quando ele distribui pelo planeta todos os que nós conhecemos, que falam a mesma linguagem, e nós rotulamos de religiões diferentes, o mestre está nos mostrando um compromisso com palavra. Nós temos compromisso com palavra o tempo todo e sempre? Ou nós já melhoramos bastante? Olhando para trás, já fizemos coisas erradas. Estamos evoluindo, né? Por que será que a gente erra? Será que a gente erra porque a gente é humano? Concordam? Ah, eu erro. Mas é porque eu sou humano. É isso? Não, não é. Não é isso. Eu não erro porque eu sou humano. Eu sou humano errando. O dia que eu parar com isso, eu vou evoluir, eu vou subir uma escala. Não é a humanidade que tem defeito, não. Não é ser homem que é defeituoso, não. É conduta. Eu preciso mudar minha conduta para eu evoluir. Mas o mestre fala, se nada disso resolver, eu volto, venho encarnar aqui. Para quê? Para que um ser dessa dimensão vai se submeter a viver dentro desse corpo pequenininho, essa caixinha fechada? Para quê? Precisa? Ele precisa vir? Não. Ele vem por amor. Ele encarna aqui por amor a nós. E que dificuldade é essa? Esse ser grandioso, ser enfiado dentro de um corpo humano, não dava conta de viver mais do que 33 anos mesmo, não. Era impossível, o corpo não suportava tal potência. Tudo aqui incomodava. O ar era pesado, os pensamentos eram difíceis, a fala nossa incomodava o organismo daquela criatura. Para que ele veio? Para que ele se tornou visível? Ele não podia vir sem precisar encarnar no corpo? Ele não podia se tornar visível? E ele veio. E veio sabendo o que aconteceria. 33 anos só. 3 anos e meio só se mostrando ao público. E fez o quê? Mudou até o calendário do planeta. Antes dele, depois dele. Nós não estamos falando de um ser que nós compreendemos. Nós estamos falando de um ser que nós queremos copiar, caminhar, ser igual. Ele é muito, muito maior do que a nossa imaginação consegue desenhar. Ele encarna, sabendo o que vai acontecer aqui. Esse compromisso é puro amor. Agora vem a parte que a gente mais conhece. O período dele aqui. Quem ele é? Ele é colocado para a população que ele vai chegar. Quem é ele? Ele é um rei. Ele é um rei. Ele é filho de Davi. Ele tem a herança de Davi. Então ele vai vir como um rei. E como é que ele vem? Ele escolhe o lugar mais simples, o distrito mais pobre, que é a Galileia, a família mais humilde. Ele nasce numa condição escolhida para nos mostrar o que é humildade. Nasce numa manjedoura. E quando morre, lá no Salmo 22, de 1 a 19, diz que o único bem que ele tinha era a túnica, e a túnica dele foi disputada pelos soldados, jogando dados.
Não dá nem para falar muito que a gente emociona e chora, né? Essa característica, nós estamos vindo de um Natal agora. E colocamos lá um presépio, colocamos os animaizinhos, e colocamos a manjedoura, e colocamos Maria e José e os reis. Essa é a parte que nós conhecemos. Essa humildade, essa... Não é nem uma fala, é um grito para mostrar para a humanidade inteira. Sabe qual é o desafio? Viver aqui, nessa materialidade toda, e entender o que é humildade. Aí as religiões vêm e deturpam, e fala que rico não entra no céu, e que rico é isso, que pobre é aquilo, que pobre é bom demais, que rico é mal demais. Tá errado. Nós precisamos compreender além da religião. Nós precisamos aumentar o nosso poder de compreensão disso. Essa humildade que o mestre traz, ele é um mestre, ele é um rei no quê? No que ele traz de fala e no que ele mostra como fazer. Ele não vem jogando ouro pelo caminho. Tá rápido, né? Mas tem que ser rápido, é muita coisa. E ele vem, e tem as parábolas, e tem as histórias, e eu não vou falar porque é muito grande, gasta mais tempo. Vamos lá para a última ceia. Vamos encerrar. Se você soubesse agora à noite que amanhã você vai morrer, o que você ia fazer? Você tem certeza, amanhã você vai morrer. E para piorar ainda, você sabe até como. Vão fazer um monte de maldade com você, vão te crucificar, vão te arrastar pela... O que você vai fazer hoje à noite? É amanhã que vai acontecer. Nós humanos, vamos dar recado, vamos dar senha, vamos falar do banco, vamos falar... Nós não somos assim? O que ele fez? Jantou com os amigos. Teve uma última ceia com os amigos. Não se fala em nada que tem escrito que nesse momento desse jantar, dessa ceia, ele demonstrou nada além de serenidade. E amanhã o que acontece? Amanhã acontece isso aí, ó. É uma quinta-feira. Às 12 horas ele vai ser crucificado. Às 15 horas ele vai morrer. É isso que vai acontecer. O que Jesus está mostrando para nós aqui? Que compromisso ele nos mostra? Nós que desesperamos por qualquer coisa, às vezes coisas simples, nós nos desesperamos. Já lemos tanto, espera e confia. A gente ouve tanto essas duas palavras. Espera e confia. Eu tenho um caso na família, aqui. Meu sobrinho, de 41 anos, câncer na medula. Nosso mundo caiu. 41 anos, com filhos. É muito jovem para ter câncer na medula. Câncer na medula é muito brabo. Ele não desesperou. Ele não. Ele falava assim, calma. Que bom, já sabe o que eu tenho. Daqui a pouco ele olha o tanto que Deus é bom. Já sabe qual vai ser o meu tratamento e tem remédio. Ah, você vai fazer quimioterapia, é difícil. Ele falou, mas tem a quimioterapia. Ah, mas você vai para uma UTI, e se a medula não pegar? Calma, eu nem fiz o transplante ainda. Agora, para o Natal, eu ligo para ele. Eu falei, meu filho,
do alto da minha idade, eu quero te dizer, você é a pessoa mais serena que eu conheço. E isso ajudou demais seu tratamento. Cantamos parabéns para a medula dele, antes do Natal, no dia 18. Fez 1 ano que a medula dele pegou. Cantamos parabéns para ele, mas ele ainda está fazendo quimioterapia. Como ele está vivendo? Ele fala, tia, um dia de cada vez e viver bem. Algumas pessoas chegam a esse nível, mas a maioria, a gente que vai lá no Hospital Araújo Jorge, o que a gente vê lá? A proporção maior do que a gente vê lá? Desespero. Desespero. E Jesus nos mostra que a serenidade é o equilíbrio. E a física quântica vem e fala para nós. Harmoniza, equilibra, vibra. Harmoniza com o ambiente. Tudo muda. Tudo muda. Ainda tem mais um pedacinho. Lá naquela coisa terrível, que também está descrita no Salmo 22, 1000 anos antes. 1000 anos antes foi escrito isso. Lá no martírio da cruz, qual é o compromisso que esse... Não tenho palavras para esse ser, esse magnífico Jesus faz. Ele fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo comigo. Sabe, no auge, no pior, no momento mais, perdoa o outro. Ele não está pensando nele. Ele está pensando, ele está pedindo perdão para o outro. E nós? Por que nós somos tão seletivos para perdoar? Por que a gente perdoa só quem se humilha pra gente? Alguém faz algo que a gente não acha certo? A gente fala, não vou perdoar nunca mais. Aí ele vem, rasteja, implora, chora. Aí você fala, eu vou perdoar. Por que será que nós condicionamos perdão à humilhação? Se o outro se humilhar, se rebaixar, se mostrar inferior a mim, eu vou perdoá-lo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu vou perdoá-lo porque a satisfação que eu vou ter, o que eu vou sentir aqui dentro em perdoá-lo, eu mereço sentir. Eu mereço sentir todas as coisas boas dessa vida. Eu mereço ter a alegria de saber que eu sou esse ser que dá conta de perdoar. É assim que se pensa. Não é pensar no que o outro fez, no que ele te magoou, no que ele te feriu. Não é isso. Não é o outro, não é a ação do outro, é a sua reação. É como você reage. Estar sendo crucificado e pedir o perdão Mas aí, vamos dar um salto agora, vamos lá para o século XIX. Olha o que acontece nesse período. É o caos, né? Isso aqui, em nome desse mesmo Cristo que eu estou desenhando para vocês, o que nós conseguimos fazer naquela época? Que nós estávamos lá, né? Encarnados. O que nós conseguimos fazer? Guerra. Tinha uma tal de uma fogueira da Inquisição. Fomos capazes de acender fogueiras. Tudo isso aí nós fizemos. E o que é pior, fizemos em nome de Jesus. No século XIX. E hoje, a gente ainda escuta nos programas de televisão, eu matei por amor. A gente ainda ouve isso. Nesse século, olha o que aconteceu. O que foi? O que aconteceu com o mundo nessa época?
Que loucura pensada foi essa? Não foi um start, não. O pessoal não deu um estalo e ficou doido e começou a fazer besteira, não. Eles planejavam máquinas de tortura. Engenheiros desenhavam máquinas para torturar. Era coisa pensada, era uma loucura pensada. Olha o mundo degringolando. Tudo isso que aconteceu com esse planeta, desde que criou até agora, vai dar nisso. Nós, humanidade, aprendemos a matar. E aprendemos a justificar porque matávamos. E o que o Cristo faz? Quando dá de cara, né, com essa realidade absurda nossa. A gente fazendo toda essa bobagem aí. Deve ser doloroso, né? Você vê ali a sua criação, o seu projeto grandioso, ir por esse caminho de materialidade, de maldade, de perseguição. Parece que a gente não sabe andar para frente. A gente anda para frente, dá 2 passos para trás, depois anda para frente, dá 2 passos para trás. Estuda a humanidade para você ver. A gente não sabe caminhar para frente. A gente está sempre pegando um pedacinho da bobagem que fez anterior, querendo repetir. E aí, o que acontece? Qual é o socorro que Jesus nos manda? Jesus nos manda todas essas personalidades para falar para a gente, para nos contar sobre o amor de novo, nos ensinar amor outra vez. Desiste, Jesus desiste de nós? Nesse vai e vem louco nosso? E a coisa continua, né? Nega a fé. Uma materialidade absurda. Agora, Deus é dinheiro. Nós entramos num momento em que Deus é dinheiro. E o que acontece? Qual é o socorro que a gente recebe? Essa transição, essas doutrinas espiritualizadas, essa boa nova, a ideia da imortalidade, do desapego dos bens terrenos, de viver sem hipocrisia, começa a contrapor o momento. Não estou falando de espiritismo só. Estou falando das religiões que apareceram, brotaram no seio da humanidade, falando de outra coisa. Hoje nós temos, 2026, nós temos religiões que pregam o amor e temos religiões que pregam o dinheiro. Continua do mesmo jeito. Olha o vai e vem nosso. O tal do livre-arbítrio está o tempo todo entre nós. Nós podemos escolher. O que queremos seguir? Para que lado queremos ir? O que queremos fazer? Por que enquanto nós estamos jovens, bonitos e saudáveis, nós nunca imaginamos que um dia vamos morrer? Parece que somos eternos. Quando a gente é jovem, eu não estou falando por outra pessoa, eu estou falando por mim. Eu nunca pensei em finitude da vida, eu nunca me imaginei finita. Enquanto jovem, eu fazia planos de longo prazo. Agora não. Eu sou um produto com data de validade. Eu estou na prateleira, mas daqui a pouco vão me tirar. Vai ter que entrar um produto novo para o meu lugar da prateleira. Essa realidade anda comigo mais tempo. Quando eu era jovem, eu não pensava muito nisso. Agora eu me preocupo. Segundo Francisco de Assis, sempre é tempo de parar o erro, construir um final melhor, não é? Então nós humanos seríamos fatalmente
abandonados da sorte se não acreditássemos em imortalidade. Nós somos imortais. Nós nascemos, renascemos, vamos, voltamos. Só que a gente não quer evoluir rápido. A gente quer evoluir devagar. É opção nossa. Quem aqui que quer ter uma vida de um Chico Xavier? A vida inteira que ele teve. Pobreza. Na infância, muito maltratado. Doente. Sangrando o olho. Com câncer de próstata. Não tinha nada. Ah, mas eu venho para cá e eu preciso trabalhar, eu preciso ter um conforto, eu preciso deixar alguma coisa para meus filhos, eu preciso garantir o futuro dos meus... A gente pensa de outro jeito. A gente pensa de uma outra forma. Ah, o fulano nasceu. Ah, nasceu na família, aquela família famosa, rica lá, que bom. Ele vai ter um futuro garantido. Jesus nasceu na manjedoura, numa família pobre, numa família humilde. Vamos voltar para trás? Vamos falar de novo do que a gente já falou? Olha a nossa realidade. Olha como nós pensamos. Ah, Shirley, então eu vou jogar fora tudo que eu tenho e vou dar tudo para os pobres, vou ser miserável? Eu não dou conta. Ninguém está pedindo para você evoluir do jeito que você não dá conta. A evolução é consciente. Se não for consciente, não é evolução. Como é que eu evoluo como ser espiritual? Compreendendo, aceitando e seguindo em paz. Não é revoltado, não é me martirizando, não é. É compreendendo. É sentindo uma coisa que não tem explicação. Quando você recebe do outro um elogio do fundo da alma, você sente uma coisa que você não explica. Não tem nos dicionários. Essa coisa é Deus. Quando você procura lá fora, você fica uma vida inteira procurando. Quando você encontra aqui dentro, em 5 segundos você sente. E é magnífico. Por isso é que os espíritos, quando se comunicam, eles falam que não conseguem descrever o lugar onde eles estão. Tal a maravilha que é. E por que que nós, dentro da nossa condição, da nossa realidade, do nosso modo de vida, nós não fazemos o que o Sócrates manda? Vamos ser melhores. Aí seremos felizes. Fazer o que a gente tem que fazer, por mais simples que seja, por mais humilde que seja, mas vamos fazer o melhor que nós dermos conta. Vamos crescer, vamos evoluir. E aí chega no hoje, a famosa transição. O que está acontecendo hoje? O caos. Estão mexendo no caldeirão e tinha sujeira no fundo. Não é não? Subiu. Aquela água limpinha que tinha em cima, sujou tudo, não foi? Está tudo errado. Então Jesus esqueceu de nós agora. Agora, ele encerrou com chave de pau. Não foi de ouro. É? Você acredita que o que está acontecendo está errado? Deus errou? Deus faz rascunho? Para depois passar limpo? Não, está tudo certo. Como é que nós vamos sobreviver ao que está acontecendo? Nosso amigo, a irmã dele, ontem ou anteontem, não sei, foi morta no supermercado. Tomaram o carro dela lá, jogaram ela no chão, uma senhora de idade, irmã do nosso amigo. Celina, irmã do nosso amigo. Aí todo mundo horrorizado.
Meu Deus. O garoto que fez isso tem tanto de passagem pela polícia, já fez não sei quantos crimes. Ah, então o mundo está errado. Polícia não presta, as leis não prestam. Enquanto nós jogarmos isso para fora, nós não estamos entendendo. Ainda não estamos entendendo. Será que nós sabíamos que o projeto de vida da Celina era para terminar assim? Será que esse rapaz não foi utilizado para concretizar isso? O que nós sabemos dessa história? Nada. Nós deduzimos. Por isso é que a gente tem que amar. A gente não pode odiar quem a gente não conhece. Como é que eu vou falar mal desse rapaz? Eu não sei. Se ele foi utilizado, eu não sei. O que eu posso fazer? Orar. Entregar para os sábios da humanidade as nossas condições e pedir orientação. Porque também sentar, chorar, reclamar, lastimar não conserta nada. Tem um provérbio chinês que diz: falar não cozinha arroz. Você bota a tigela de arroz em cima da mesa e começa a falar com ele. Cozinha arroz. Cozinha arroz. Até 11 horas eu preciso almoçar. É isso que nós fazemos. A gente fala demais. E não coloca a mão na massa. Pega o arroz e bota para cozinhar. É mais fácil. Vamos levar a nossa vida. Nós não estamos começando o ano? Sabe por que o ano acaba e começa? Para dar esperança para nós. Porque se esse negócio fosse contado de cumprido, assim, ó, a gente desanimava. Já estamos no ano 2026. Deus me livre, esse trem não muda. É um ano só cumprido. Esse trem não acaba. Acaba. Dia 31 ele acaba. Dia 1º ele começa de novo. E como é que ele começa? Cheio de esperança e vai ser melhor. Não é assim que funciona? Por que funciona assim? Porque nós não damos conta. Nós precisamos dessa motivação. Sabe quem nós somos? Seres ainda em evolução. Nós ainda compreendemos algumas coisas melhores do que outras. Tem coisa que chega na nossa mente clara, límpida. Tem coisa que a gente não entende. Então, essa estratégia do ano acabar e começar, ela é altamente salutar. É igual fazer aniversário. Imagina, você é tão importante que um dia do ano, sabe o ano que é de todo mundo desse planeta? Um dia é seu. Um dia é seu. Pronto, fica com ele para você. Seja o rei desse dia. Faz bem para você? Faz. Então, que mal há? O ano começou, nós estamos prometendo que vamos ser melhores, que vamos fazer melhor, mas o que nós vamos fazer melhor? Nós vamos aprender? Nós vamos seguir esse mestre? Tudo isso que ele fez é modelo para nós. Ele é nosso modelo e guia. Ah, eu não dou conta de fazer essa excelsitude toda. Tudo bem. Faz o tanto que você der conta. Mas faz o melhor que você puder. É isso. Começar o ano outra vez. Tendo como o Mestre Jesus como modelo, é isso. Ah, tá lá nas nossas leituras espíritas. Como é que a gente melhora? A gente melhora lendo, aprendendo e aplicando. Orando, agradecendo. O que é agradecer? O que significa agradecer? Eu vou agradecer por você. Eu comecei falando, obrigado por vocês estarem aqui. Eu estou agradecida de vocês estarem aqui. O que eu fiz? Sabe, a graça desce, agradece. A graça dos céus desce. Então, quando eu agradeço,
eu recebo como que se fosse uma limpeza. Sabe? Lá na minha infância, quando a comida era muito pouca, a minha mãe falava assim: vamos agradecer o que temos para comer. Ou seja, não tem outra coisa. Eu não vou ficar triste porque não tem outra coisa. Eu vou ficar feliz porque tem esta aqui. E nós devíamos ser assim, o tempo todo. Sermos felizes com o que nós temos. E não infelizes e ansiosos pelo que ainda não temos. E talvez não vamos ter. Seguir o Mestre é, antes de qualquer coisa, ter uma serenidade, ter um equilíbrio, centrar, colocar dentro de você tudo o que você acredita. Qual é o seu propósito? O que você quer? Ah, eu vou entrar em depressão. Para quê? Para que você quer entrar em depressão? Ah, porque lá no passado eu fiz... Tá, já fez, está feito. Aquele lá, vamos consertar de outra forma, não é? Que tal não fazer mais coisa errada daqui para frente? Já é uma melhoria? É uma melhoria grandiosa. Então a minha proposta hoje aqui foi trazer um mestre que nós, por mais que nos esforcemos, não compreendemos. É grande demais para o nosso entendimento. A ideia era fazer um estudo com vocês a respeito de cada coisa que a gente sabe desse Mestre Jesus. Sei dos meus limites, sei do tempo, sei, mas eu gostaria muito de ter mais tempo para falar mais dessa maravilha que é termos Jesus como Mestre e Senhor. Então eu quero pedir a vocês que fechem os seus olhos e pensem em Jesus. Nesse instante, imagine a figura do Mestre ao nosso lado, junto de nós, nos compreendendo, nos aceitando, com seus braços abertos, nos desejando, nos despejando amor. Mestre amado Jesus, estamos aqui ao seu dispor. Faça, Senhor, em nós toda a vontade que temos de ser melhores. Nos capacite, nos impulsione, nos dê coragem, força e fé. Mestre, que cada um de nós, nesse instante, possa receber das mãos desses abnegados irmãos que se dispõem a oferecer esse passe. Que a gente abra o nosso coração e o nosso espírito para recebermos essa bondade infinita que desce dos céus nesse instante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E que assim seja.